Então tem ventos, tá? Tempestades, provações. Vamos colocar provações aqui, que vai ser uma palavra fácil, né? De fácil entendimento para todos que nos ouvem. Então existem provações em várias áreas da nossa vida que é Deus que manda. Sim. Tem provação que eu entro e tem provação que ela é Satanás que coloca. Exato. Então, 3 tipos de provação que nós passamos. Uma, Deus mandou você passar por aquilo. Segundo, Satanás colocou. E terceira, eu que entro. Mas Deus tem um governo sobre todas elas. É isso aí. É o que eu ia falar agora. É exatamente sobre isso. O domínio é nosso, mas o governo é de Deus. A maioria das pessoas tem dificuldade de entender que da nossa vida nós temos o domínio. Sim. O domínio de tudo que passa na nossa vida, nós temos. Verdade. Ah, pastor, eu não consigo. Pastor William, pastor Saldivar, eu não consigo ter o domínio da minha vida. Em tudo que passa na minha vida. Se você não consegue ter o domínio da sua vida, você não está tendo os frutos do Espírito. Porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Você se dominar. Frutos de quê? Do Espírito. Então é o Espírito que vem primeiro sobre a nossa vida. Então, pronto. Olha para você ver que tudo está se encaixando, que o Espírito vem primeiro. Então, se a pessoa tiver... É por isso que eu digo algo, geralmente em alguns lugares que eu vou pregar, eu costumo dizer que se o homem está bem espiritualmente, ele consegue ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Sim. Se você está bem espiritualmente. Vou te dar um exemplo. Eu faço a psicanálise, né? O senhor sabe, forma agora ano que vem. Dentro da psicanálise, e até psicólogos, tenho certeza que psicólogos nos ouvem, se não ouvem agora, vão ouvir depois. Um médico, um psiquiatra, vou dar um exemplo, um médico psiquiatra. Eu fui convidado, e honrosamente, eu me senti honrado por isso. O Salão Maçônico, na cidade de Conselheiro Lafayette, convidou um psiquiatra, convidou uma psicóloga e convidou um pastor para falar de um tema, depressão, o mal do século. E aí eu recebi o convite, né, através dos líderes maçônicos, falou: o senhor aceita o convite? Porque eu te acompanho, eu vejo que o senhor fala muito bem a respeito e ajuda muitas pessoas a respeito de depressão. Aberto ao público, esse encontro, muitas pessoas foram e eu fui. Primeiro falou a psicóloga, depois da psicóloga falou o psiquiatra e depois o psiquiatra e eu falei sobre depressão. Foi um tema muito bacana, algo muito interessante e muitas pessoas cresceram nesse encontro. Não foi nem um debate, foi um encontro mesmo, falando sobre o mal do século. E eu fiquei feliz e me senti honrado por falar de depressão, mas trazendo tudo para a Bíblia, para a palavra, biblicamente falando. Aí o psiquiatra, olha que coisa interessante, o psiquiatra falou assim: a maioria dos pacientes que chega lá com seus problemas, que é um seu distúrbio psicológico, a primeira pergunta do psiquiatra é: você frequenta? Me fala um pouco da fé. Antes dele tratar o paciente, o psiquiatra pergunta: me fala um pouquinho da sua fé. Em que você acredita? Porque a ciência comprova, se você acreditar em alguma coisa, vai ser mais fácil de você se refazer e se reinventar de qualquer problema psicológico, de qualquer distúrbio psicológico. Tá doente. Me fala um pouquinho da sua fé. O que tem a ver a pessoa estar com um problema, um distúrbio psicológico, uma crise de ansiedade, os pensamentos abalados, a SPA, síndrome do pensamento acelerado? Falar de fé é porque a fé é a base do mundo. A fé é a base do mundo. Você tem que crer em alguma coisa. A psicanálise desenvolve um tratamento, até a psicanálise, a gente desenvolve um tratamento para um paciente baseado naquilo que ela crê. A primeira coisa, você crê em alguma coisa? O que você crê? Eu creio e tal. Frequenta alguma igreja? Me fala um pouco de fé, porque a fé é a base de tudo.